Obrigado por esses dias, por oportunidade, estarmos na tua presença. Abençoa o pastor Mateus, eu sou muito ele. Amém. Abençoe cada um dessa igreja, que possamos crescer na tua presença e com o que aprendemos aqui, levar o seu evangelho a mais lugares. Nos guie, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Não, mas aí está desligado. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Hoje nós veremos a igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia, né? Você sabe muito bem, irmãos, que nós estamos estudando Apocalipse. Você que está vindo pela primeira vez no estudo, nós estamos estudando aqui hoje, ou melhor, na sequência das quartas-feiras, versículo por versículo de Apocalipse, né? E está chegando agora o pastor Alex com a sua turma lá da Serra. Deus abençoe sua vida, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Preguei lá na igreja dele segunda-feira, foi ou não foi, Alex? Foi, preguei lá na sua igreja segunda-feira. Fui lá visitar ele na igreja dele, hoje ele está vindo visitar a gente aqui com alguns irmãos da igreja dele. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Estamos estudando toda quarta-feira aqui Apocalipse, né? E agora chegamos no capítulo 3, versículo 7, Filadélfia, a sexta igreja. Então nós já estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Agora estudaremos Filadélfia. E vai ficar faltando só a de Laodiceia, na quarta-feira que vem. Porque a partir da próxima entraremos na maior ou na grande visão de João do Apocalipse, que é o capítulo 4 e o capítulo 5, ok? Que é a visão do trono, João vendo Deus no trono. Olha que coisa maravilhosa. Muita coisa para falar, só a título de curiosidade. Antes de entrar, a Bíblia diz que Deus é invisível. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Então, como é que alguém pode ver Deus se Deus é invisível? Como isso se dá? E não é só João, não. Vários textos do Antigo Testamento mostram uma aparição de Deus. Mas do que se trata se Deus não pode ser visto, né? Vamos ver tudo isso aí na sequência. Hoje, então, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: ao anjo da igreja. Eu já expliquei para vocês, pastor Pedro também, lá no capítulo 1, os líderes da igreja são chamados de anjos e de estrelas. Hoje, alguns líderes também são chamados de estrelas, mas de uma outra forma que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Hoje, alguns líderes são estrelas por serem pop stars, por serem celebridades, né? Mas não é isso. Estrela aqui significa aquele que ilumina, aquele que dá iluminação. E anjo no sentido de mensageiro. Então perceba a diferença. Existem os pastores da igreja, os líderes da igreja. E eles são chamados no Apocalipse de anjos da igreja. No sentido de eles são os mensageiros da igreja. Não é que Deus só fala na igreja através do pastor. Não é isso. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com a igreja, qualquer assunto, desde que esteja nas Escrituras. Mas, eclesiasticamente falando, espera-se que o pastor seja o mensageiro, porque é ele que prega, é ele que ensina e etc, etc. E estrela no sentido de iluminador, aquele que traz a iluminação, aquele que traz o discernimento da palavra de Deus. Agora, perceba comigo, no capítulo 1 também de Apocalipse, Jesus disse que ele tem as 7 estrelas nas mãos. Então aqui na igreja de Éfeso está assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso, em Filadélfia, perdão, ok, isso. Só que este anjo, que também é a estrela, precisa entender que ele está nas mãos de Deus. Então é quem governa de verdade. Quem governa de verdade é Deus. Jesus tem os anjos, Jesus tem as estrelas nas mãos. Jesus tem os pastores nas mãos. Para onde a Lagoinha Mangabeiras vai? A Lagoinha Mangabeiras vai para onde Deus quiser. Para onde a Filadélfia vai? Para onde Deus quiser. Para onde a Alfa vai? Para onde Deus quiser. Nós não estamos aqui para guiar igreja num sentido soberano. Nós estamos aqui para guiar as igrejas
ou a igreja, né, neste caso, naquilo que a Escritura diz. Por exemplo, 1 Pedro 5, pastoreai o rebanho de Deus. Não por sorte da ganância, não por motivos vaidosos, não por motivos soberbos. Nós temos uma função. Hoje à tarde eu estava conversando com uma irmã e eu falei, olha, eu estou aqui no dom de pastor. A senhora está no seu dom. Fulano tem outro dom. Não existe dom mais importante. Existe uma hierarquia eclesiástica. Porém, dom mais importante não, porque uma igreja não precisa só de pastor. Uma igreja não precisa só de profeta. Uma igreja não precisa só de diácono. Nós precisamos de todos os dons, né? Inclusive diz a canção, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Um parêntese. Se o Espírito Santo tocar em alguém aí, e esse alguém puder trazer um copo d'água para mim, eu vou agradecer muito, que eu já estou com sede aqui, por gentileza. Amém? Fecha parêntese, volta para o estudo. É assim. Se uma igreja fosse formada só de pastores, não ia dar certo, não. Pelo contrário, eu acho que daria mais errado ainda. Porque, em muitos casos, quem atrapalha a igreja é o pastor. É verdade. Mas, em muitos casos, quem atrapalha a igreja é o membro também. Então, é aqui, mas aí também. Tem muita coisa errada aqui, mas tem coisa errada em vocês também. Tem coisa errada no pastoreio, mas tem coisa errada nos membros também. E o que fazer? Um dar a mão para o outro, ser edificado com o outro, crescer e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia, é interessante que essa igreja é a mais nova de todas elas. A igreja que foi fundada por último. Das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, a igreja de Filadélfia foi a última a ser fundada. Filadélfia significa amor, amor entre irmãos, amor fraternal. Estou temeroso em falar isso, mas acredito que sim, pelas viagens missionárias de Paulo. A primeira igreja a ser fundada foi Éfeso, né? Porque ele, chegando na Ásia Menor, ele funda esta igreja em Atos capítulo 19, e ali ele fica por 3 anos. E de Éfeso surgem as outras igrejas, as do Apocalipse e também a de Colossos, né? Então, é provável que Éfeso seja a primeira, mas Filadélfia, sem dúvida alguma, era a igreja mais nova, era a igreja com menos tempo de ministério. Agora, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, olha o que diz, irmãos, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, quem escreveu? João. Mas de quem é a revelação? De Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo que ele é santo e verdadeiro. Primeiro, se você não gosta do mensageiro, você precisa gostar da mensagem. Não tem a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Quem é o mensageiro? João, que está escrevendo para outro mensageiro, o pastor da igreja. Mas quem é o dono da mensagem? Jesus. Então, se alguém está pregando de forma fiel, independentemente de quem seja, o que importa e o que interessa é que a mensagem está sendo pregada. Agora, a mensagem é de Cristo e ele é chamado aqui de santo e verdadeiro. Santo, separado. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês estão estudando Bíblia, lendo Bíblia. Levanta a mão para mim aqui, os santos. Nós somos santos. Mas em que sentido? No sentido de separado. Separado. Uma prova disso bíblica é como Paulo começa suas cartas. Aos irmãos da cidade de Corinto, chamados para serem santos. Aos irmãos da igreja de Roma, chamados para serem santos. Nós somos santos no sentido de separados. Jesus é santo no sentido de sem pecado. Só existe um sem pecado, Jesus, o nosso Deus. Todos os outros seres humanos que pisaram nessa terra, pecadores, desde o seu nascimento. Somos pecadores não porque pecamos. Nós nascemos nessa condição. No pecado me concebeu a minha mãe.
Salmo 58 diz que o pecador, o ímpio... Olha isso, irmãos, porque a pergunta pode ser assim. Quando o homem se torna pecador, existe uma ala da teologia que diz que ao pecar ele se torna pecador. Está errado. Porque o Salmo 58 diz que desde a concepção o ímpio já se desvia para a mentira. Isso é chamado de pecado original. Nós herdamos isso. Todos nós somos pecadores. Mas existe alguém que é luz. João diz que Jesus é luz e que nele não há trevas alguma. Ele veio nessa terra como homem e também como Deus. Só que você consegue imaginar Jesus em sua parte humana? E Jesus em sua parte humana, ele não pecou. E o autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as áreas, como nós. Qual área você é mais tentado? Tem gente aqui que é tentado na soberba. Tem gente aqui que é tentado na vaidade. Tem gente aqui que é tentado no sexo. Tem gente aqui que é tentado no dinheiro. Cada um aqui tem sua área de tentação. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós, tentado, mas sem pecado algum. Não é pecado ser tentado. E eu vejo muita gente caindo, porque está sendo tentado. Você ser tentado, irmão, é pro resto da vida. Como é que você vai deixar de ser tentado? Apenas com o seu corpo glorificado. Você ser tentado não significa que você tem que ceder. Significa que você é um ser humano. Ser tentado é a prova de que você é um cristão. Sou tentado. Agora, o que fazer com essa tentação? Andar em espírito. E jamais satisfareis os desejos da carne. Agora, tem um que foi tentado, mas sem pecado algum. Tem um que a sua essência não é de Adão. Você sabe muito bem que Jesus é o santo aqui, porque ele veio de uma virgem, mas, já disse tudo, né? Ele veio de uma virgem, ou seja, Maria não conheceu José para receber de José um menino, para que esse menino que viesse de José tivesse o pecado original de Adão. Não, ele veio de uma virgem. O milagre do nascimento de Jesus já o torna, para o nosso entendimento, porque não é isso que torna, ele sempre foi, mas para o nosso entendimento, santo. Ele não tem o seu pecado original, ele não veio de um homem, ele veio do Espírito Santo. Por isso ele é santo. E o texto diz, um verdadeiro? Não. O verdadeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o padrão de verdade, de pureza, de santidade, de honestidade, daquilo que Deus quer. Ele é a imagem do Deus invisível. Pega essa. Ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz em Colossenses que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Qual é a verdade? Ou seja, o que seguir? Jesus Cristo de Nazaré. E A, B, C? Não. São exemplos para nós. Paulo, exemplo para nós. Pedro, exemplo para nós. Tiago, exemplo para nós. Mas quem é o verdadeiro? Quem a gente segue? Quem trouxe a verdade por completo? Quando eu digo a verdade por completo é a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos. Quem trouxe por completo? Jesus. Ele é o verdadeiro. Aí eu falei também que ele é um outro, ó. Ele tem a chave de Davi. Olha que interessante. Jesus tem chaves. No capítulo 1 ele tem a chave do inferno e da morte. Agora ele tem a chave de Davi. Nós já estudamos o capítulo 1 aqui, mas quando nós estudamos eu falei para vocês que Jesus não tomou chave da mão do diabo de jeito nenhum. Não existe isso na Bíblia. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Não tem isso na Bíblia. Tem isso nas canções. Tomou a chave da mão do diabo e o diabo tremeu. E tem outra do Diante do Trono também. Tomou a chave das mãos do diabo, abriu minha cadeia e me resgatou. Onde está dizendo que Jesus tomou a chave da mão do diabo? Tem isso na Bíblia. Tem no capítulo 1 dizendo que ele tem a chave.
do inferno e tem a chave da morte. Explicamos o que é isso lá no capítulo 1. Agora aqui ele tem outra chave, a chave de Davi. E o que significa a chave de Davi? Eu vou falar. É isso aí, meu irmão. O que significa a chave de Davi? Isso aqui, ó. Vou falar, não vai ficar muito entendido, mas nós vamos explicar. Ele abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Sabe aqueles jargões? Sabe aqueles jargões evangélicos? Tem muito jargão evangélico que não tem na Bíblia. Tem nas igrejas evangélicas. Mas tem jargão evangélico que tem na Bíblia. E esse eu gosto. Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Mas se ele fechar também, não força a maçaneta não, que ele não vai abrir. Isso é verdade. Está na Bíblia. Mas o que significa? Eu falei aqui na introdução ao Apocalipse que o Apocalipse ele é regado de referências ao Antigo Testamento. Para entender o Apocalipse, você tem que entender Isaías, Zacarias, Daniel, principalmente. Outros profetas também, mas esses eu acho que são os mais importantes para Apocalipse. Isaías, Daniel, Zacarias, talvez os três mesmo. Então, muita coisa do que é falado no Apocalipse, se você voltar no Antigo Testamento, você vai perceber que já foi falado. E João, como um galileu, né? Um israelita, que de fato compreendia o Antigo Testamento, ele pegou muitos sinais do Antigo Testamento para escrever o Apocalipse. E essa questão de estar diante de um rei com a chave não é algo novo de Apocalipse. Isso se encontra, por exemplo, em Isaías. Em Isaías nós temos a história de um homem chamado Eliaquim, que ficava diante do rei com a chave da porta do palácio do rei. E Eliaquim, abria para quem ele achava digno de chegar diante do rei. Só que se ele fechar a porta e falar assim, você não pode ficar diante do rei, entrar no palácio do rei, não entrava. O que João está querendo dizer aqui, ou melhor, o que Jesus está dizendo aqui, e João escreveu, é que ele tem a chave de Davi, ou seja, ele está diante do rei com a chave que dá acesso ao rei. Só pode chegar ao pai se passar pelo filho. É isso que significa que ele tem a chave. É óbvio, irmãos, é óbvio que se ele abrir uma porta de emprego para você, vai abrir a porta de emprego. É claro que se ele tiver uma porta lá para você, vai abrir. Isso não impede. Mas esse texto está dizendo que ele tem a chave de Davi, ele tem a chave de um rei. E Eliaquim, no Antigo Testamento, era esse que tinha uma chave que dava acesso a um rei. O que o texto está querendo dizer para nós é, já que ele é santo, separado, veio a essa terra sem pecado, e já que ele é a justa verdade de Deus, é ele que dá acesso ao rei. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, é Jesus Cristo. Atos 2, 21, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa João, linguagem aqui, chave de Davi, é simbólica? É simbólica. Como podemos imaginar uma chave literal na mão de Jesus, em um corpo de glória no céu, para abrir uma porta, né? Sem dúvida alguma é literal. Inclusive, falamos sobre a literatura apocalíptica na introdução. As suas características, é a regada de simbologia. Se João 14,6 diz que ninguém vem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele tem a chave que dá acesso ao Rei. Só podemos ter acesso a Deus porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Irmão, olha para o seu irmãozinho do lado aí. Eu não sou de fazer isso não, mas olha para o irmãozinho do lado aí. Olhou para o irmãozinho do lado? Agora eu tenho uma notícia para você. Você é pior que ele. Mais pecador que ele. Mais desgraçado que ele. Só você e Deus sabe os pecados. Irmão, nem você sabe os pecados que você comete, tanto quanto Deus sabe. Como é que você vai ficar diante do rei? Diante do trono? Você está distante do trono. Só que você foi aproximado. É diferente. Você não se aproximou, você foi aproximado. Te colocaram nessa situação. Você não chegou na porta do rei e falou, ô rei, eu posso entrar aí. Você não pode.
não pode entrar diante da presença de Deus, não tem como não. Você precisa de um mediador. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo, homem. Então Cristo, na terra, abriu a porta. Agora nós temos, como Paulo diz, acesso. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Agora nós podemos chamá-lo de paizinho. Ele é meu Abba, ele é meu pai, ele cuida de mim, ele está comigo, ele me ama, ele me protege, ele me separou, ele me chamou, ele me comissionou. Tudo isso mediante a Jesus Cristo. É por isso que nós carregamos conosco um lema da Reforma Protestante: somente Cristo, somente Cristo. Não há ninguém que possa fazer mediação entre você e Deus, não há. Cuidado com a expressão mal usada, de cobertura espiritual. O que você diz sobre cobertura espiritual? Não, fulano está orando por mim. Amém. Fulano está me ensinando a palavra. Amém. Agora, cobertura espiritual para alguns é: aquele camarada me representa diante de Deus. Eu tenho que pedir para ele para casar. Eu tenho que pedir para ele para pregar. Eu tenho que pedir para ele para saber se eu posso comprar arroz ou feijão lá para minha casa. Isso é manipulação espiritual. Cobertura espiritual é outra coisa. Cobertura espiritual, se é que eu posso usar esse termo, a ideia é: me cubra em oração aí, irmão. Ore por mim, me ajude, me ensine, me discipule. Ok. Agora, alguém superior a você, que serve como escada para você chegar a Deus, não existe. Só tem isso. Só tem uma pessoa que é essa. Essa pessoa é Jesus, o homem. Mediador. Pastor só te orienta. Pastor não é dono da sua vida. Pastor só te guia no caminho, na palavra. Mas ele não tem o poder espiritual de manipular. Outro dia eu escutei uma irmã falando que... A irmã era crente, parece que era crente, mas ela estava falando assim... que a maldição de um apóstolo e de um pastor perdura na sua vida para todo sempre. Então, se você sair sem a bênção do pastor, você está amaldiçoado pro resto da sua vida da igreja. Percebe? Percebe a manipulação? Percebe a pressão psicológica? E isso não é bíblico, porque só tem um que é superior a você diante de Deus. É aquele que te resgatou com o seu sangue. É Jesus Cristo. E o resto, pastor? O resto é tudo comedor de feijão. Qual que é a diferença do pastor que você mais gosta para você? O dom. O dom. Talvez Deus não te deu o dom de pastor, deu ele. Deu o dom de mestre para ele, não te deu. A diferença é o dom. Qual que é importante? Qual que é mais importante? Não tem mais importante. Todos são importantes. Paulo diz, só porque um é mão, vai falar que não é pé, outro não é orelha, vai falar que não é nariz, etc, etc. Então não é. Já leram isso na palavra? 1 Coríntios? Você que deu esse estudo, eu lembro. 1 Coríntios. Então, cuidado com isso, ok? Então Jesus é que tem a chave de Davi. É ele que dá acesso ao rei. É ele que abre a porta. É ele que chama para a salvação. Irmãos, olha a prova que é ele que fecha. Chegou na noiva lá, nas virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Ele fechou a porta. Aí as nécias estão assim, deixa eu entrar. Pode entrar não, a porta já está fechada. A porta já está fechada. E os falsos profetas? E aqueles que curam, profetizam em nome de Jesus, mas não são de Jesus? Eu nunca vos conheci vocês. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Fechou a porta. Ele abre a porta. Vinde benditos de meu Pai, entrar para o reino eterno. Mas ele também fecha a porta. Vocês vão para o castigo eterno. Ele abre a porta, mas ele também fecha a porta. E esse que sondou mentes e corações, esse que é a chave de Davi, esse que é onisciente, onipresente, onipotente, esse que é o Todo-Poderoso, diz assim para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Versículo 8. Essa menção do Velho Testamento é Isaías 22, 22. É o capítulo 22, tá? Conheço as tuas obras. Irmão, presta atenção. Ele passeia pelos candeeiros, está no capítulo 1. E como ele passeia pelos candeeiros, ele conhece as obras. Para a igreja de Éfeso, isso era péssimo. Porque ele percebeu que a igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Para algumas igrejas, isso era bom. Como a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação. A igreja de Pérgamo ouviu: eu conheço o lugar em que habitas. A igreja de Tiatira ouviu: conheço as tuas obras. A igreja de Sardes ouviu: conheço as tuas obras. Agora a igreja de Filadélfia está ouvindo:
conheço as tuas obras. Olha o contraste. Tem gente que fala assim, ó, não prega só exortação, não. É verdade. Não posso pregar só exortação, xingar, brigar, falar que tá errado. Mas não prega só consolo também, não. É um equilíbrio. Para a igreja de Sardes, Jesus diz, conheça as tuas obras, tem nome que está vivo, mas está morto. Então Jesus sondou a igreja de Sardes e falou assim, tá todo mundo falando que a igreja está bonita. Pintou, quebrou aqui, colocou placa, corta grama, cadeirinha nova, estudo bíblico, GC. Será que essa igreja está boa? Tem que perguntar para Jesus, irmão. Jesus disse, eu conheço as suas obras. Parece que está vivo, mas está morto. Agora, a igreja de Filadélfia também ouviu do Senhor, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, agora eu conheço as tuas obras é positivo. Eu conheço as tuas obras. E eu coloquei diante de vocês uma porta. Ele tinha acabado de falar de porta aberta, que dá acesso ao rei. A igreja de Filadélfia estava agradando o Senhor Jesus. Ele está dizendo, conheço as tuas obras e tem uma porta que eu coloquei aí que ninguém pode fechar. Vocês serão instrumentos da pregação, da salvação pelo evangelho na cidade de Filadélfia. Aí é coisa boa de ouvir. Tem coisa ruim de ouvir, tem coisa boa de ouvir. Jesus às vezes critica porque merece, porque precisa. Mas agora Jesus está dizendo, eu que plantei vocês. Não foi fruto de divisão. Não foi fruto de discussão. Porque hoje em dia é assim, pastor sai de uma igreja, briga com o pastor da igreja, ao invés de pedir perdão e resolver, ele abre outra igreja. E aí sai abrindo igreja. Aí sai abrindo igreja. Abrindo igreja, abrindo igreja, abrindo igreja. Por que você saiu daquela igreja? Ah, não, porque eu briguei com o irmão. Ué, mas aí você não foi lá pedir perdão, não? Não, porque ele me ofendeu muito. Não, porque ele brigou muito comigo. Aí o que você fez? Joelho no chão? Jejum e oração? Não, abri minha igreja. Hoje em dia é assim. Mas essa aqui não, essa aqui foi Deus que colocou a porta. Falou assim, esteja nessa cidade de Filadélfia, pregando o evangelho, ensinando as pessoas a palavra de Deus nessa cidade. E ninguém vai fechar. Ô irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está avançando diante do inferno. A porta pode ser uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque. E é o inferno que se defende com as portas dele. Não é a gente que fica aqui nos defendendo do diabo. Nós vamos para cima, arrebentando com tudo. Pregando o evangelho, anunciando as escrituras, porque ele nos deu essa comissão. A igreja de Filadélfia está ouvindo do Senhor Jesus. A porta está aberta e ninguém vai fechar, porque fui eu que abri. Sabia que o diabo está abrindo igreja evangélica por aí? Vocês estão sabendo disso? Que o diabo está abrindo igreja aí? Daqui a pouco fecha. Mas aqui Jesus abriu, irmão, ninguém pode fechar. Ninguém fecha um ministério que Deus abriu. Dá tempo, nós temos que fazer igual Gamaliel. Espera. Se essa obra for de Deus, ninguém pode impedir. Mas se não for, vai ser como esses aventureiros aí que estão chacoalhando a cidade de Jerusalém, mas logo passa. Lembra de Atos 4 e Atos 5? Logo passa. Daqui a pouco acaba. Espera. Vamos ver os frutos com tempo, com ano. A igreja de Filadélfia, Jesus disse que abriu a porta. Agora, na introdução também nós falamos que 2 igrejas apenas receberam elogio. Só elogio. Uma recebeu só crítica, Laodiceia, que está parecendo a nossa. Todo membro da Lagoinha Mangabeiras não pode faltar semana que vem. Vocês vão ver a nossa igualzinha aqui, Laodiceia. Ok? Só que a de Filadélfia recebe só elogio. É Esmirna e Filadélfia, só elogio. A Laodiceia, só crítica. Filadélfia, só elogio. Olha qual é o elogio, ó. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o elogio para a igreja é: vocês não negam o meu nome. São fracos.
Não tem o poder da igreja de Laodiceia. Não é a capital, Éfeso. Vocês são fracos. Não tem tanta aparência. A igreja de Sardes para os homens estava viva, mas estava morta. Mas a igreja de Filadélfia para Jesus era uma igreja fraca, mas ele que abriu a porta. Percebe a diferença? Tem igreja que parece o que não é. Mas tem igreja que é fraca. Qual o sentido desse fraco? Limitado, pequeno. Mas não negava o nome do Senhor. Diante de quê? Diante de Roma. Diante de Domiciano. Diante de uma perseguição intensa. Não negar o nome no Brasil hoje, irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Aí a gente fica daqui, comunismo não, o comunismo está amarrado. Mas e se Deus quiser o comunismo no Brasil para perseguir os crentes? Deus não quer isso não. Ele não quer isso não. Ele só quer isso na Coreia do Norte. Ele só quer isso na China. Bíblia proibida no Brasil? Não. Ele só quer isso no Afeganistão. No Brasil ele não quer isso não. Até porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que Deus não é o Senhor da Coreia do Norte? Será que Deus não é o Senhor da China? Será que Deus não é o Senhor do Afeganistão? Claro que é. Mas você lembra da igreja de Esmirna? Deus disse para elas assim: o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão. E vocês vão ter tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Ser fiel até a morte. Já expliquei e falo de novo. Não quer dizer assim. Não é isso assim, ó. Ser fiel até a morte não é isso aqui não, ó. Seja fiel até o último dia da sua vida. Não é só isso. Prega o evangelho até o último dia da sua vida. Não é isso. É ser fiel até a morte. No sentido de, se a morte bater na sua porta, se a perseguição bater na sua porta, se a espada chegar na sua porta, ser fiel até a morte. Não negue. Prefira o martírio. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Será que nós estamos nesse nível? Eu não. Eu não. Vocês são fracos, limitados, pequenos. Não é a igreja mais importante, não é a principal, não é a mais rica. Mas vocês não negam o meu nome. Vocês não esquecem dos meus ensinamentos. Vocês não me abandonam. Vocês realmente querem a palavra de Deus. Hoje em dia, reunião de pastor. Como é que é a reunião de pastor? É assim, ó. Quantos membros tem sua igreja? Quantos batismos? Quanto que entra? Quantos metros quadrados? Quantos cultos? Essa é a reunião de pastores hoje. Mas Jesus está preocupado com isso não. Jesus está preocupado se não negamos o nome. É claro que crescimento não é antibíblico. Na verdade é bíblico. 120, 3 mil, 5 mil. Atos, né? Mas não é só o crescimento. E se Deus quiser você numa igreja de 10 mil membros? Amém? Se Deus quiser você numa igreja de 50 membros? Amém também. No reino tem espaço para Filadélfia. Uma igreja fraca. Mas também tem espaço para uma Laodiceia arrependida. Tem espaço para a capital, para Éfeso. Quando você é missionário, você já não está preocupado com essas coisas mais não. Senhor, onde o Senhor quer me colocar? Aonde? O Senhor quer me colocar no Mangabeiras aqui? Amém. O Senhor quer me levar lá para Itatiaia, Sul? Amém. O Senhor quer me levar para a França? Amém. Para onde o Senhor quer me levar? Não é isso? Essa não é a mente de um missionário? Onde o Senhor me quer? Me leva, me usa. A igrejinha lá, igreja pequena, onde Deus falava, não sei o que, não sei o que. E na sua igreja Jesus visitava a igreja de Filadélfia, a mais nova, a mais fraca, a mais insignificante, mas não negava o nome do Senhor. Era firme, pregava o evangelho, amava Jesus, ficava ali, perseverante. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, eu não sei qual Jesus te apresentaram, se é o Jesus Hello Kitty, o Jesus fofinho, bonitinho, arrumadinho, mas o Jesus da Bíblia está chamando gente aqui de habitação de Satanás. Jesus. Quer esse Jesus? Não. O problema é seu, porque esse é o Jesus que eu sigo.
É o Jesus da Bíblia. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. O que é isso, pastor? O que é ser de sinagoga de Satanás? Ele explica, ó. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. E ele já tinha usado essa expressão na igreja de Esmirna. Ele disse que lá em Esmirna tinha pessoas que eram sinagogas de Satanás. E agora ele repete, sinagoga de Satanás. O que é ser sinagoga de Satanás? É falar que é judeu e não é. Ou seja, é falar que é do povo de Deus e não é. É falar que serve a Deus, mas não servir de verdade. Falsos, mentirosos, hipócritas. Que Mateus 7, Jesus diz, vem disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tem ou não tem? Ou parou aqui só no primeiro século? É só aqui que tem? Só aqui que teve? Só lá em Filadélfia que teve? Não, irmãos. Ah, irmão, cada dia passa um escândalo de um pastor. Todo dia chega um escândalo de uma igreja. Ô, irmão, tem escândalo na Lagoinha todo dia. Mas tem na Assembleia de Deus também. Esses dias, lá no Santo André, Lagoinha tem muito B.O., tá? Tô falando de igreja dos outros, não. Tô falando da nossa. A nossa é cheia de problema. Mas as outras também. Lá na Assembleia de Deus Santo André, não deixaram o pastor começar o culto. Porque queria expulsar o pastor da igreja, xingando o pastor. Tá no vídeo para todo mundo ver. A outra igreja, desvio de dinheiro. O outro, traindo a esposa há 18 anos. O pastor que está denunciando os outros está traindo a esposa há 18 anos. A esposa na frente contando a traição do marido. Você está entendendo? Agora, escuta isso. Isso é para quê? É mister. É necessário que venham os escândalos. Mas ai daqueles pelos quais os escândalos chegarem. É importante isso acontecer para separar quem é de verdade e quem é de mentira. Perdão. Se o escândalo não viesse à tona, eles continuariam nos enganando. Então, quando um escândalo chegar, você vai falar assim, glória a Deus. Olha o escândalo. O que significa? Deus não perdeu o controle da sua igreja. Deus está revelando quem é de verdade e quem é de mentira. Olha o escândalo. A máscara caiu. A casa caiu. Foi descoberto. Glória a Deus. Menos um para atrapalhar o trabalho de quem está fazendo certo. Porque a gente que fica queimado. Fica ou não fica? A igreja que fica queimada. É os crentes que ficam queimados. Os justos pagam pelos pecadores. Chego no aeroporto. O que você é? Eu sou pastor. Agora você vai para a Polícia Federal. É assim. Chego na loja, sou pastor. Ih, cartão de crédito de pastor não passa não. Agora, pastor é sinônimo de ladrão, de caloteiro. Por causa de quê? Por causa dos pastores, ladrões e caloteiros. Por causa deles, olha. Sinagoga de Satanás. Ô, irmão, que Deus tire esse senso de vingança minha, mas eu tô doido para ver esse povo no juízo final. Vocês vão ouvir em casa uma música assim, ó. O último julgamento. O último julgamento. Vocês vão ver a situação desses falsos no dia do juízo. Afastem de mim, vocês praticam a iniquidade. Vai desistir da igreja por causa do sinagoga de Satanás? Não. Não. A igreja é muito mais do que isso. A igreja de Sardes, por exemplo, era uma igreja que tinha poucos verdadeiros. E Deus trabalhou naquela igreja por causa dos verdadeiros. Ainda tem verdadeiro, irmão. Ainda tem remanescente. Coloca todo mundo no mesmo balaio, não. Por exemplo, tem político honesto? Tem, ué. Claro que tem. Aí já pôs no mesmo balaio. Acabei de falar para não pôr. A irmã tá pondo. Fala um. Pode ser. Aí já é por isso que eu não sou. Não vou falar. Escuta. Eu já fui política. Aí, ó.
Bons tempos. Percebe? Percebe? Então escuta. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio em nenhuma profissão, em nenhuma área, em nada. Porque tem os falsos, mas tem os verdadeiros. Agora, o que é que os falsos vão ver? Olha o final do 9. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esses falsos terão que reconhecer os verdadeiros e a aliança que Deus tem com eles. A aliança que Deus tem com quem não é sinagoga de Satanás. Irmão, às vezes quem não é sinagoga de Satanás é preterido, é rejeitado, fica para trás. Mas espera, nada como um dia após o outro. E que não seja vingança, mas que seja um clamor pela justiça, assim como as almas dos decapitados clamando por justiça debaixo do altar. Deus revela, Deus mostra, não é possível, não dá, calma, não é agora, não é agora. Um dia os falsos verão o relacionamento eterno do crente verdadeiro, do que não é sinagoga de Satanás, com Deus. Mas vai ter que esperar. Vai ter que esperar porque não é agora. Mas vai chegar esse momento. Amém? Versículo 10. Não vou explicar ele de forma escatológica, porque já tivemos aqui escatologia e não vai dar tempo. Mas eu vou ler e vou falar o que eu creio desse versículo. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Existe um momento, primeiro, eu acredito que sim, eu acredito que este versículo fala sobre o momento da grande tribulação. Eu acredito nisso. Só que a palavra tribulação não aparece aqui. A palavra que aparece aqui é provação. E o texto está dizendo que vai chegar uma provação para o mundo inteiro. Qual o objetivo dela? Experimentar os que habitam sobre a terra. Então existe um momento de grande provação que compreendemos, não por esse texto, mas pela luz de toda a Escritura, que é a grande tribulação, onde todos que habitam sobre a terra serão experimentados. Agora, a bênção para a igreja não é Deus tirar ela daqui da terra. A bênção é guardar da hora. Essa expressão guardar é manter sob vigilância, preservar, cuida. Então, o que esse texto nos ensina, apesar de muitos discordarem disso que eu estou falando, é que no momento da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, a igreja estará guardada, mas sem ser retirada. Guardada, estará aqui, nesse momento de provação, de luta, de tribulação. Só que guardada como? Não vai perder sua coroa, não vai perder sua salvação. Pastor, mas o anticristo vem. Aí vocês entendem que eu sou um pós-tribulacionista, ou seja, acredito que a igreja passará sim pela grande tribulação, não acredito no arrebatamento antes da tribulação, acredito no arrebatamento junto com a vinda gloriosa de Cristo, ok? Você pode discordar sem problema, mas se eu estiver certo, o que esse texto está dizendo é, o anticristo persegue a igreja, Apocalipse 13 deixa isso muito claro, Daniel 7 deixa isso muito claro, mas vamos lá, 2 Tessalonicenses 1 deixa isso muito claro, mas vamos lá, Daniel 7, Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses 1. O anticristo aqui, perseguindo a igreja e matando o crente, não faz a igreja perder para o anticristo. Faz a igreja ter o seu poder diminuído, uma grande perseguição levantada, mas sem perder a salvação e sem perder a coroa da vida. Porque se um perseguidor te matar, ele não está te vencendo. Ele está te levando para a glória. O máximo que um perseguidor pode fazer é te levar para a glória. É te levar para o céu. O viver é Cristo para o crente, irmão. Mas o morrer é ganho. Morrer é lucro. Não sei se você vai entender isso, mas pro crente, e eu não sei se eu tenho essa cabeça também. Mas eu estou falando. Para o crente, às vezes, é melhor morrer do que viver. Não é? Tirando o Marcelo aqui, todo mundo tem boleto para pagar. Não é, Marcelo? Amanhã tem boleto, amanhã tem conta, amanhã tem dificuldade, amanhã tem... E lá no céu? No céu, Apocalipse 4,
Apocalipse 5, Apocalipse 7, Apocalipse 19, Apocalipse 14. Louvor, 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 o tempo todo, diante do trono de Deus. Só não prefere o céu quem tem as estacas muito firmadas nessa terra. Ou seja, quem ama muito as coisas dessa terra e não o Senhor. Eu vou te preservar, igreja. Vocês não vão acabar. Vão sofrer, vão ser perseguidos. Mas eu vou guardar vocês. Eu vou manter vocês preservados, guardados. Prova! Deus não tirou Noé da terra para mandar o dilúvio. Ele preservou Noé no dilúvio. Deus não tirou Israel. Olha isso que eu vou falar. Deus não tirou Israel do Egito na 10ª praga. Ele tirou depois da 10ª praga. Ele preservou com o sangue nos umbrais da porta Israel dentro do Egito. José dentro do Egito. É assim que acontece. Deus preserva. Olha Jesus, João 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É assim que Deus faz, é assim que Deus preserva. Aí, tirando a escatologia, já expliquei o versículo. Está explicado. Agora, aplicando. É por isso que você pensa assim, Deus, eu preguei isso aqui, né? Domingo, Abacuque, né? Agora uma aplicação. Ó, Deus, por que a luta chegou? Ele está te preservando dentro da luta. Lá no deserto é que saiu maná, é que caiu água da rocha, é que teve coluna de nuvem, coluna de fogo. É no deserto. Se Israel não tivesse passado no deserto, não ia ter nenhuma experiência dessa. Tem crente que fala assim, Deus me amadurece, Deus me ensina, Deus me prepara. Aí Deus manda, aí manda pro deserto. Deserto não é lugar de crente, deserto é lugar de crente. Pastor, não tem dinheiro para fazer seminário, não. Para fazer o seminário chamado Deserto da Vida. Você vai aprender lá demais. Põe fogo e refina o ouro. Exatamente. Olha, Tiago, tenha motivo de muita alegria o passardes por várias provações. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É difícil, irmão, é difícil. É luta, irmão, é luta. É problema, irmão, é problema. Mas bora pro deserto. Bora pro deserto. Se a gente ficar junto no deserto, um vai aliviando a carga do outro. Um vai ajudando o outro. Hoje sou eu que estou na tristeza, amanhã é você, eu que estou na prova, amanhã é você. E ele, terel ek, ou seja, ele vai te preservando, te guardando, te mantendo na prova. Ele vai te guardar, ele vai te manter, você é dele. Preguei na igreja do Alex segunda-feira e falei lá, irmãos, por que Deus deu Isaac para Sara? Ela passou tanta prova, 25 anos esperando, por quê? Porque de Isaac viria quem? Jesus. Vou traduzir, pegou não, vou traduzir. Pegou não. Não tem para você falar assim, pegou não. Escuta, Sara está lutando, está triste, 25 anos de espera. Aí Deus dá Isaac. 25 anos, Sara poderia estar assim, o menino não vem não, o menino não vem não. Mas como é que o menino não vem se o maior interessado pelo menino não é Sara, é Deus? Porque Deus não é Deus de Abraão, Ismael e Jacó. Não ia ter nem Jacó se não tivesse Isaac. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o propósito é de Deus, não é de Sara. Compreendeu? Agora pegou? É isso. Então a luta tem um objetivo. E esse objetivo é uma vontade soberana de Deus. Aí Sara disse assim, agora vai chamar riso, né? Porque eu ri duvidando. O meu marido riu duvidando. Ismael riu caçoando. Então põe risada, para nunca mais esquecer que o milagre vem de mim. Tem luta, tem prova, tem dificuldade, bom, mas calma. Tem um objetivo. É fácil pensar isso. É fácil um sol de 50 graus na cabeça. Pastor Mateus falou que tem um objetivo. Não é fácil, irmão. Não é fácil, mas é a verdade. Daqui a pouco Deus te põe em Canaã. Espera mais um pouquinho. Não é isso? Voltando para o texto, versículo 11. Veio sem demora. Aleluia.
Quem falou isso aqui, irmão? Jesus. Venho sem demora. Para alguns, nós estamos numa grande ilusão, aguardando o retorno de um homem, Deus homem, que nunca vimos. Nós não vimos ele na primeira vinda, mas nós estamos aguardando a segunda. Crente é assim. Crente não precisa ver para crer. Crente crê, depois vê. Venho sem demora. Por que a gente pode esperar a vinda de Cristo? Porque Jesus prometeu, os anjos prometeram, Paulo prometeu, Pedro prometeu, os profetas do Antigo Testamento prometeram o reino eterno. Talvez sem a compreensão neotestamentária, obviamente, mas eles prometeram o reino eterno. E o reino eterno não foi instaurado na primeira vinda. Aguardamos a segunda vinda. É por isso que o judeu não crê em Jesus como Messias. Está faltando muita coisa para cumprir, ué? E é verdade, Jesus não cumpriu tudo ainda. Ainda. Por isso nós dizemos aqui, venho sem demora, e nós falamos, Maranata, Maranata, Maranata. Agora, sem demora, João escreveu isso aqui no final do primeiro século. E nós já estamos há 2000 anos. Como é que 2000 anos não é demora? Ah, não tem graça pregar para crente que lê Bíblia. Um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos, um dia. É claro que isso é uma figura de linguagem, mas vamos abraçar a figura de linguagem e tentar pensar que para Deus tem 2 dias que Cristo veio aqui na Terra. Não está demorando. Qual dia? Só o Pai sabe. E nós, o que a gente faz? Segundo Pedro, apressamos a vinda de Cristo no sentido de nos preparamos para ela. Como é que você prepara para a vinda de Cristo? Pega o Evangelho. É logo ali. Daqui a pouco vem. Ande em santidade. Paulo ensina que a gente tem que preparar todo o nosso ser para a vinda de Cristo. A parte material e a parte imaterial. É por dentro e por fora. Está esperando a vinda de Cristo, mas está andando pelada na rua. Não está esperando a vinda de Cristo, não. Está esperando a vinda de Cristo, mas não ora. Não está esperando a vinda de Cristo, não. Está esperando a vinda de Cristo, mas não congrega. Não está esperando a vinda de Cristo. É por dentro e por fora. É por dentro e por fora. Por quê? Venho sem demora. Agora, irmão, tem recompensa, tem ou não tem? Irmão, o que você está carregando ultimamente? O que você está carregando ultimamente? Para ser cristão tem que carregar o quê? Uma cruz. Só que olha o que te espera. E eu sei que me espera pelo capítulo 4. Mas olha o 3. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No primeiro século, você sabe muito bem, os eventos de esporte da Grécia ou presenteavam o campeão com medalhas ou com uma coroa. Coroa é recompensa. Tem recompensa, irmão. 1 Coríntios 15, 58 diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Pastor, mas está difícil o ministério. Mas não é fácil mesmo não, mas tem coroa. Pastor, mas não estou aguentando mais, mas tem coroa. Irmão, esquece um pouquinho o momentâneo e pensa na coroa. Só que aí no capítulo 4 nós vamos ver que essa coroa a gente entrega, como os 24 anciãos fizeram, nos pés de Cristo. Tipo assim, temos muita recompensa, mas não somos dignos dela. Então tu és digno. Trabalhei. Mas eu trabalhei com o dom que Deus me deu. Trabalhei. Mas a ferramenta não era minha, era de Deus. Trabalhei. Mas os lugares que eu fui não são meus, tudo de Deus. Então toma aqui, Senhor. Eu não sou digno, mas tu és. Tu és digno de tudo, toma. Mas tem coroa, tem recompensa. Nós estudamos escatologia aqui há muito tempo atrás e nós falamos sobre as diferenças de galardão. Existe diferença de galardão, diferença de recompensa. Está querendo a mesma recompensa que Paulo? Você está querendo a mesma recompensa que Paulo? Você está de brincadeira. Existem obras que são parecidas com ouro, prata e pedra preciosa. 1 Coríntios 3. Mas existe também aquelas que são madeira, feno e palha. Quem trabalhou com madeira, feno e palha vai ser salvo, mas esquece galardão. Pastor, explica mais. Não dá para explicar mais. A Bíblia não explica mais.
A Bíblia só diz que tem galardão, recompensa. O que é isso? A Bíblia não fala. Mas tem salvação para todos os crentes, é óbvio. Todos serão salvos, todos os crentes, todos os cristãos, todos os nascidos de novo. Mas desses nascidos de novo, tem recompensa. Quais são essas recompensas? A Bíblia não fala. Ah, é pedrinha. Ah, é a mansão. Ah, é mais perto de Deus. Ah, é almoçar com Abraão. Não tem isso na Bíblia. Não. Vai escutando as interpretações do povo aí. Você fica doido. Cada um interpreta de um jeito. Irmãos, aqui, só um parêntese. Como protestantes, nós temos o livre exame, não a livre interpretação. Livre interpretação não é de Deus. Ou seja, eu interpreto do jeito que eu quiser. 2 Pedro diz que não pode. Não pode. Não tem profecia de particular interpretação. Eu não posso interpretar do jeito que eu quiser. Agora, no protestantismo nós temos o livre exame. Ou seja, todos podem examinar as Escrituras, compreender as Escrituras, pregar as Escrituras, anunciar as Escrituras. Não precisa ser presbítero, não precisa ser apóstolo, não precisa ser pastor, não precisa ser padre, só precisa nascer de novo. Ô, Maria Madalena, tinha 7 demônios aí dentro, hein? Tinha, mas agora eu sou crente. Então, avisa aos discípulos que eu ressuscitei. É assim que faz. Não é isso? Pedro, o que você fez na noite anterior? Na noite anterior eu te neguei 3 vezes, Senhor. Está arrependido? Tô. Então pastorei as minhas ovelhas. Tem disciplina na igreja? Tem. 1 Coríntios 5, Mateus 18. Uma verdade não anula a outra. Mas tem líder que pesa a mão na disciplina. É mais disciplinador do que Jesus. Está errado? Está errado. Vai consertar. Mas restaura o cidadão. Restaurar o cidadão é o papel da disciplina. Disciplina não é ficar pisando no camarada pro resto da vida, não. Disciplina é restaura e volta pro ministério. Mas tem uns que desandam ainda mais quando é disciplinado. Aí é ímpio, né? E quem não gosta de disciplina não nasceu de novo. 12 para terminar. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, ou seja, estará num lugar firme. E daí jamais sairá. A eternidade é para toda a eternidade. Para onde nós estamos indo? É para sempre. Novo céu e nova terra. Está na luta aqui, está na dificuldade aqui, está na prova aqui. 80, 90, 100 anos. Calma, vai acabar daqui a pouco. Para sempre. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Gravar o nome, dar o novo nome, significa expandir o conhecimento de quem é. Nome na nossa cultura hoje significa nada. Mas na cultura judaica significa o ser da pessoa, quem a pessoa é. O nome significa quem a pessoa é. O que Deus está prometendo aqui é: na eternidade vocês vão saber mais sobre mim. Na eternidade vocês terão a totalidade de mim. É aquilo que Paulo diz, né? Nós conheceremos a Ele como Ele nos conhece. Amém? Nesse momento, era para eu ouvir uns glória. Apesar de não estar na Assembleia. Mas eu falei que nós vamos conhecer a Jesus como Ele nos conhece. Aí o final no 13, né, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É por isso que podemos aplicar tudo isso, porque ele escreveu para Filadélfia, mas serve para as outras igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E de batida, né, esqueci como é que fala. De rebote, tipo isso. De quebra, de rebote, de tudo. Serve para nós também, com toda certeza. Para nós que estamos reunidos aqui nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Semana que vem veremos Laodiceia e partimos para a grande visão do livro O Trono de Deus. Amém? Deixa eu tirar nossa foto aqui, nós vamos orar. 21 horas em ponto. Estamos em